Olá pessoal, comentar sobre este livro aqui, Os Vivos e os Mortos, da Gloria Koch. É um livro publicado pela editora Unicamp 2001. Então vou destacar algumas partes, né? Primeiro, alguns conceitos dos indígenas eram similares ao dos cristãos. Primeiro, o conceito de paraíso, né? Uma vida pós-morte. Os indígenas também trabalhavam com esse conceito. Só que tinha uma diferença. Ó, página 35. Para Helene Clastres, a confluência dos dois mitos paradisíacos, o paraíso cristão e o paraíso indígena, favoreceu no decorrer do processo de catequização a reverberação do tema pregado pelos missionários, a existência de uma outra vida depois da morte. Tá? Agora, existe uma diferença, que é uma ação mais coletiva dos índios. Né? A perspectiva dos índios era mais coletiva e não individual. Página 98. Se para os índios era fundamental morrer vinculado a um plano coletivo, para os jesuítas o que contava na morte era a aplicação da plena ou a recompensa do plano individual. Tá? Então, essa perspectiva individual, principalmente a ideia do purgatório, né, que as almas são compensadas numa avaliação individual, a perspectiva dos índios era de um plano mais coletivo. Não tinha essa perspectiva de julgamento individual. Tá? A questão da antropofagia, a maior parte das tribos eram antropofágicas. Né? Aí ela vai dizer aqui na página 22. Os prisioneiros mais velhos tinham uma vida curta, pois, como explica o capuchinho francês Claude Abbeville, come-nos antes que emagreçam. Então, se o cara já tem uma certa idade, prisioneiro, ele vai logo para ser comido. Tá? Agora, os jovens, eles podiam permanecer até 15 anos no cativeiro. Durante esse período eram bem tratados e viviam soltos e pouco vigiados. Então, a ideia era engordar um pouquinho, né? Para depois ser comido. Pouco vigiados por quê? Porque caso o prisioneiro fugisse, ele era considerado um covarde. Então, realmente não era. Ainda bem que eu não comia aquele cara, porque aquele cara é um covarde. Entendeu? E quando ele voltava para a tribo dele, o pessoal matava ele. Porque tu é um covarde. Então, os prisioneiros, em geral, eles não se esquivavam da morte no terreiro. Essa era a morte ideal, almejada por todos. Ela era a consagração máxima do guerreiro, coroando com êxitos, feitos e as qualidades da vítima. Não é fortuita a asserção de Montaigne de que não se encontrava nenhum prisioneiro que não preferisse ser morto e comido a pedir perdão. Então, o cara, para ele, é uma honra. Ser comido pela tribo é uma honra, porque, me considera um cara guerreiro. Né? Estão querendo pegar essa minha bravura para que seja absorvida ali pelo pessoal que for me comer ali naquele mingau. Né? Então, é dentro dessa perspectiva. A outra perspectiva que ela fala, né, é a questão da violência, que também é diferente. Havia violência entre os indígenas, várias guerras, mas o conceito de guerra entre os indígenas era diferente. Ela fala assim, segundo o historiador Luiz Koshiba, as guerras indígenas não visavam nem a dominação, nem a exploração, e, por fim, nem a aniquilação do inimigo. Elas se faziam simplesmente para efetivar a vingança dos antepassados mortos pelos inimigos. Segundo a análise de Manuela Carneiro da Cunha e Eduardo Viveiros de Castro, a vingança se constituía como o elemento fundante da sociedade. Mas a vingança não era outra coisa senão um elo entre o que foi e o que será, os mortos do passado e os mortos por vir, ou o que dá no mesmo, os vivos pretéritos e os vivos futuros. Então é nesse sentido que se faziam as guerras. Né? Aqui na página 88, ela vai falar, a partir de 1549,
As guerras contra os índios adversos à colonização começaram a ser incentivadas pelos governadores gerais, aliados dos jesuítas. Nas palavras de Luiz Koshiba, os índios enfrentavam pela primeira vez um tipo de guerra que até então desconheciam, a guerra de conquista, expansão e dominação. Guerra permanente, aniquiladora de guerreiros. Guerra que tinha por finalidade apenas a produção do medo, desse sentimento insuportável capaz de fazer preferir qualquer forma de servidão à morte. Violência degradante que continuava sob outra forma quando o alvo era atingido, a submissão. Aldeias inteiras, queimadas, roças eram destruídas e as terras apropriadas. Então o conceito de guerra é diferente, né? O conceito de guerra de conquista, para conquistar território, o índio não tinha essa perspectiva. Era mais para se vingar dos antepassados ali. Acabou, não quero nem conquistar a tua terra. É isso que ela dizia. Com relação às guerras justas, né? É complicado esse termo guerra justa, porque se o índio resistisse à catequização, dava origem a uma guerra justa. Então, é complicado isso, né? Aqui tem a guerra perpetrada pelo governador Antônio Salema contra os índios Tamoio, no Rio de Janeiro, em 1575, desnudou as trágicas consequências que dela decorreram. Quando os 400 portugueses e cerca de 700 índios aliados chegaram à aldeia Tamoio, fecharam um cerco de modo a deixar os índios sem água. Então, veja, eles chegaram, 400 portugueses, com 700 índios inimigos dos Tamoios. Então, os portugueses se aliaram a tribos rivais. Então, quando se fala que os portugueses aniquilaram os índios, mas guerra tribal, na verdade, isso, né? E a outra tribo está se juntando aos portugueses para guerrear contra os Tamoios. Tá? E na perspectiva do português, se ele chega lá na tribo e eles não aceitam, você aceita se submeter aqui? Não, não aceito. Então vou fazer guerra com você. É uma guerra justa. Então, o índio que não aceitasse a invasão portuguesa pode fazer uma guerra justa. O português já pode fazer uma guerra justa. Dias depois, o principal foi obrigado a entregar toda a sua tribo. Os cristãos vitoriosos entraram em procissão na aldeia com a cruz levantada, comemorando a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Guerra justa, né? Então pode. Salema, o governador, então sentenciou de morte todos os índios que tivessem mais de 20 anos, aproximadamente 500. Quer dizer, a guerra não acabou. Ele já conseguiu, já acabou a guerra, está conquistado, ok. Só que teve alguns índios ali que sobreviveram, né? E cerca de 500 com acima de 20 anos. Aí o governador chega e fala, olha, mata todo mundo. Tá? O jesuíta que acompanhava a expedição, Baltazar Álvares, ficou penalizado de ver matar tanta gente com tanta crueldade sem poder dar remédio às suas almas. A preocupação do jesuíta não é que matou todo mundo. Tudo bem, isso aí é guerra justa, pode matar mesmo. Agora, a preocupação é que estava matando com tanta fúria que mal dava tempo do jesuíta batizar os índios. A ideia dele era batizar para que depois eles fossem mortos. Né? A preocupação dele era batizar antes que eles morressem. Entendeu? Porque a morte mesmo, essa daí não tem problema. Essa aí era para morrer mesmo. O problema era fazer isso de uma maneira que impedisse o batismo. Né? O padre esforçava-se em batizar o maior número possível de índios, em meio à matança desenfreada. Como é que era esse batismo, hein? O pessoal está sendo massacrado. Tu acha que o pessoal está preocupado em fazer essa catequese? Como é que era essa catequese aí? Em 1557, o irmão Antônio Blasques e o padre Inácio de Loyola explicitaram o tratamento que se precisaria impor aos índios contrário à colonização. Então, veja, o índio que não concordar em ser convertido ao cristianismo, ser colonizado, guerra justa, pode matar. Ele dizia o seguinte, os inimigos deveriam, ordenava o governador Duarte Costa, ser mortos no campo de batalha, como se faz com todas as outras nações. E quando aprisionados,
Não se os deveria matar e comer, mas escravizá-los e vendê-los. Quer dizer, aqui já melhorou um pouco, né? Porque nos Tamoios matou. Aqui não, já faz escraviza. Como bem observou Beatriz Perrone Moisés, são abundantes as recomendações de destruição total dos inimigos no século XVII e XVIII. No regimento de 24 de dezembro de 1654, destinado ao capitão de uma entrada a ser feita no sertão da Bahia, consta os seguintes dizeres: convém que essas aldeias sejam desbaratadas totalmente e se destruam todas as mais que se pode vencer gentio, a continuar com as mesmas hostilidades. E o capitão Mor, as aldeias de inimigos, queimará e destruirá totalmente, aprisionando todos os índios e índias, e matando a todos que de algum modo resistirem ou se lhe ofenderem. No século XVIII, já não restava uma única tribo no litoral brasileiro. É isso, então. Muito obrigado, então.